Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Para quem não me conhece, sou o professor Matheus Mota, professor da Apóstolos Concursos, em parceria com Direção Concursos, e trago aqui novidades sobre discursivas. Além de mim, tem também o professor Lucas Eduardo e o professor Humberto Fraga. Somos aí especialistas em discursivas, temos acertado muitas questões de prova, inclusive, apesar de não ser o foco do curso, mas com certeza o mais importante é você sair escrevendo bem e sabendo como funciona cada tipo de discursiva. E esse é o primeiro ponto. Para você saber como escrever uma boa discursiva, primeiro você tem que entender e diferenciar cada tipo de discursiva. E esse é o primeiro ponto de partida aqui desse nosso vídeo. Eu vou colocar aqui na telinha, tá? O primeiro slide para vocês entenderem aí como é o funcionamento dessa live, tá? Primeira coisa que eu tenho para dizer é que tipos de discursiva que nós temos. Existem 4 tipos de discursiva que podem vir no edital ali na sua prova. O primeiro deles, pessoal, é uma questão discursiva, que é inclusive o objeto dessa live aqui, para a gente tratar de como escrever uma boa discursiva, que vai ser sobre essa questão. A questão discursiva é aquela que vem perguntas que remetem ali a uma lei, ou a Constituição Federal, ou algum normativo que tem ali dentro do ordenamento jurídico. E aí, pessoal, essa pergunta normalmente ela é direta, ela não precisa de uma avaliação dessa lei para fazer a aplicação a um caso concreto. Então não existe uma narrativa por trás ali, apenas tem perguntas para você responder qual o conceito de alguma coisa ali que tenha dentro da lei, ou então você responder quais são os tipos, né, que podem estar previstos ali dentro de um artigo para você aplicar alguma coisa, por exemplo, do artigo 5º da Constituição Federal, citar ali 3 exemplos, né, do direito à vida, por exemplo, quais são as exceções, se comporta algum tipo, né, de exceção com relação ao que está escrito no normativo. Então ela se resume muito a esse aspecto. Contudo, pessoal, a gente tem o estudo de caso, que seria o segundo tipo de discursiva. Nesse estudo de caso, a questão pode vir com questões ali que tragam a literalidade da lei, que é o que está previsto na questão discursiva, mas principalmente nesse estudo de caso, o que caracteriza ele é ele ter personagens de uma situação hipotética que você vai aplicar aquilo que tem dentro da lei. Então não vai aqui apenas a pergunta do que está escrito ali na lei. Vale também aqui nesse caso você fazer a interpretação do que tem na lei e fazer a aplicação e dar a solução ao estudo de caso ou à situação hipotética ali apresentada. Diria para vocês, pessoal, que esse tipo 1 e tipo 2, eles podem vir misturados ali dentro da prova, tá? A gente faz essa classificação só para vocês entenderem o tipo, mas quando falam estudo de caso é porque realmente tem um caso para você poder fazer a aplicação da lei e aí dar a solução do que foi apresentado ali de situação-problema. O terceiro tipo, pessoal, é a redação. A redação é aquela que vocês estão acostumados a escrever na época de ensino médio, quando se pedia ali para você fazer uma redação propriamente dita. É aquela que toda vez que a gente conversa sobre isso, vem ali aquele papo de coloca introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, que vai ser ali a receita de bolo do que você precisa expor. E aí esse texto é argumentativo, né, dissertativo, tem aquela coisa toda. Essa redação, normalmente, ela vem ali só com um tema para você tratar ele, então não tem ali normalmente perguntas a serem respondidas. Não é o normal. Acontece? Acontece. Que é quando o examinador está querendo direcionar a sua redação para você expor ideias suas ali e argumentos próprios sobre aquele tema em si, certo? Pessoal, a gente ainda tem um quarto tipo de discursiva. Essa é a peça técnica. A peça técnica normalmente eu deixo para explicar por último, porque ela é basicamente um estudo de caso que você vai ter que ter aspectos formais dentro dela. E aí eu diria, grosso modo, que você vai ter que botar um cabeçalho e vai ter que colocar um rodapé na peça técnica. Porque nada mais é do que o miolo dela é justamente as respostas que você colocaria dentro de um estudo de caso, de uma questão discursiva.
Só que, pelos aspectos de uma peça, ele teria que estar também com algumas formalidades no cabeçalho, que seriam as primeiras linhas ali do seu texto, e nas últimas também, às vezes colocando data, colocando local, tá? E aí tem alguns pormenores. Mas eu sei, pessoal, que vocês, como não estão familiarizados, uma explicação tão rápida dessas não vai atingir o objetivo para você entender ali a diferença de cada um deles. Para isso, o seu professor trouxe ali para vocês, né, o exemplo para cada um dos casos. E aí eu vou começar pela redação, porque a questão discursiva a gente vai resolver ela ainda, então vamos primeiro mostrar como é que é uma redação. Uma redação, pessoal, normalmente ela tem o quê? Um texto motivador e às vezes ele tem 2, às vezes tem 3, tá? Para você poder ter ali uma motivação, uma inspiração daquilo que você vai escrever. Já ressalto aqui que, apesar do texto motivador estar aqui, você pegar trechos desse texto e colocar na sua discursiva, em algumas bancas, isso pode ser até retirado ponto. E eles colocam, às vezes, até uma informação de que a nota poderá ser reduzida drasticamente com esses termos, caso você faça alguma cópia ali. Caso você faça um paralelo, né? Pegue ali as palavras e modifique elas, mas mantenha a mesma ideia. Aí eles não vão diminuir drasticamente, eles diminuem um pouco apenas, mas porque você não demonstrou ali nenhum tipo de criatividade, você não trouxe argumentos próprios. E aí por isso que eles acabam tirando. Mas aí falei aqui desse texto motivador que existe, tá? E aí, depois, eles vêm com um caput aqui, né, para falar sobre o que, que o texto acima trata, né, trazendo aqui informações que é do Censo Demográfico de 2022, e aí você tem que considerar os aspectos apresentados, e aí ele diz qual é o tipo de texto que ele quer que você coloque, tá? Lembrando que se você está na prova, você certamente leu o edital, e aí ele vai te dizer ali o que, que você precisa fazer, o tipo de texto, e aqui ele colocou o dissertativo argumentativo, tá? Apesar dele poder colocar ali um dissertativo expositivo e tal, mas aqui ele deixou bem claro que era um dissertativo argumentativo. Só que o mais importante, pessoal, é essa parte aqui de baixo, ó. O tema é envelhecimento populacional, desafios e acessos a serviços. Galera, esse é o tema que você vai tratar. Eu diria assim, não é que não é importante o que está para cima, é que o que importa é o que está para baixo, que é do envelhecimento populacional ali, e aí você tem que lembrar que ele está pedindo tanto os desafios como acesso a serviços. Então, essas palavras elas têm que estar no seu texto, tá? E aí eu vou mostrar aqui a proposta de resolução que a gente trouxe para esse tema, tá? Só para vocês entenderem que aí se trata de uma estrutura. Normalmente a gente faz o quê? O que é de azul, a gente coloca como se fosse, né, um conectivo. É aquele que você vai fazer a linkagem entre um período e outro, ou então um parágrafo e outro. E veja que quando a gente inicia um parágrafo, a partir do segundo, tá? Que é aqui, ó, a gente coloca um conectivo, coloca um conectivo quando inicia o outro parágrafo e também no outro parágrafo. Veja que então uma boa forma de você responder uma questão discursiva, independentemente de qual que seja, é interessante você colocar um conectivo a cada início de parágrafo. Então já fica essa informação aí importante quando a gente for responder lá a questão para vocês entenderem. E aí, basicamente, tem o quê? A introdução, que é aqui na redação é isso, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2, poderia ter um terceiro caso, a depender da quantidade de linhas ali que você tenha para escrever, e aí você tem a conclusão, que aí forma ali o que a gente chama de redação em tipo de discursiva. Indo mais para frente, pessoal, uma peça técnica é aquela que traz o quê? Uma situação, ó, o Tribunal de Contas da União está realizando uma auditoria operacional. E aí, ele explica que, durante os achados, os trabalhos da equipe, né, que a equipe auditoria identificou as seguintes situações. Isso aqui se chama, na verdade, achados. Então, ele teve que 3 coisas que aconteceram, que da narrativa do que tem para ser dito, e aí você vai ter que identificar ali para ver se a situação está dentro da lei ou não está e apresentar a solução, tá? E aí veja aqui, ó, redija um parecer técnico relativo às situações descritas na auditoria, apontando as impropriedades observadas e apresentando as recomendações. Tudo que está aqui você vai ter que fazer. Só que essa questão ela não acabou aqui ainda. Passando mais para frente, ela traz aqui, ó, a pontuação do que você vai receber. Isso aqui é muito característico do CESP, mas outras bancas, elas às vezes não colocam a pontuação. E aí você vai ter que analisar a regularidade ali da modalidade adotada, você vai ter que avaliar
a não compatibilização dos contratos de terceirização, que muito provavelmente está ali naquelas letras A, B e C. Tem também a verificação da legalidade da concessão de reajuste e as recomendações. Beleza. E aí, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente colocou. Veja que, nesse caso aqui, a gente tem o parecer aqui em cima, que é característico, né? E você bota um número, e normalmente eles dão esse número, tá? A gente tem um processo XX, o objeto, tá? Aí depois vem o relatório, que aí você vai escrever do que é, né? Trata-se de auditoria operacional. É tudo um copia e cola do que eles falaram lá na questão. E aí a gente fala que é o relatório e começa a fundamentação, que a gente vai rebater cada achado, ó. O achado 1, que foi da letra A, o achado 2, que foi da letra B, e o achado 3, que foi ali talvez da letra C. Tá? Não sei se é isso exatamente, mas para ficar bem organizado, ficaria legal se fosse desse jeito. E aí a gente vem com a conclusão, que aí a gente passa o quê? As recomendações ou tudo aquilo que a gente encontrou para fazer um arremate final. Não finalizando ainda, coloca aqui que é o parecer, local e data e escreve a palavra assinatura. Não é para vocês assinarem não, tá na telinha, não tá aparecendo aí, mas tem escrito ali assinatura e aí você vai colocar ali só a palavra assinatura. Beleza? Show! Mais para frente agora eu quero mostrar a questão discursiva e mostrar para vocês como você deve responder. Aqui, pessoal, eu trouxe um texto motivador para essa questão, então não tem um estudo de caso, tá? Então veja que é uma questão discursiva, não é um estudo de caso, porque eu não trouxe nenhuma narrativa. Se é um texto motivador, é simplesmente para eu ler ali e me inspirar para poder responder a questão. Certamente, né, o examinador não deve colocar a resposta ali, mas pelo menos te dá uma pista, tá? E aí esse texto fala sobre a emenda constitucional 132, que é a da reforma tributária, tá? Mas eu quero te mostrar que aí esse texto realmente não ajudou mais nada na questão, que agora que vai vir a parte importante. Aqui estão as perguntas do texto. E aí aqui é a parte mais importante que começa. Sempre leiam o caput para vocês entenderem o que está sendo perguntado. Ó, é com base na emenda constitucional 132 e na Constituição Federal de 1988. São 20 linhas que você vai ter que responder e também vai ter que justificar os quesitos, tá? E aí vem a primeira pergunta: quais são os novos princípios expressos inseridos na emenda constitucional? Determine quais foram os tributos que foram inseridos e os que foram extintos, e aí fazer um detalhamento do IBS. Perceba que essa questão 2 aqui, na verdade, ela tem 3 coisas pedindo, né? Que você vai ter que rebater. Então, ó, fica ligado com isso. Já no terceiro tem mais um, e depois, no quarto, um arremate para você explicar um funcionamento. Galera, a partir daqui você vai ter que destrinchar, mas eu já botei aqui um grande asterisco que no item 2, ele está travestido ali com 3 coisas. Ele quer os tributos que foram inseridos, os extintos e o detalhamento do IBS. Beleza? Vamos para frente? Item 1. Como é que eu responderia? Qual seria a primeira coisa que eu escreveria ali no meu texto? Quais são os novos princípios expressos? Eu colocaria, ó, a emenda constitucional 132 inseriu o sistema tributário nacional, no sistema tributário nacional os princípios da simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa no meio ambiente. Galera, vocês perceberam que a pergunta foi quais são os novos princípios e a resposta foi a emenda constitucional, ou seja, argumento de autoridade, e aí eu falei, foram inseridos os princípios, acabou. Então, se a pergunta foram quais foram os princípios, responda quais foram os princípios de forma direta. A gente ainda complementou com a parte de texto aqui, que eu quero mostrar que depois, como eram 20 linhas só, a gente não poderia colocar essa parte de baixo, que é o sendo assim, né, que aí vem o conectivo e vem a explicação. Vocês vão ver lá que quando foram 20 linhas, eu me limitei somente a responder o que foi perguntado. Quais foram os princípios, segundo a emenda constitucional? Aí eu botei, segundo a emenda constitucional, foram esses os princípios, e listei eles. Item 2. Determine quais foram os tributos inseridos, os extintos e o detalhamento do IBS. Ó, começa com, nesse contexto, que aí a gente está falando de quê? Um conectivo, ó, pimba. Com a aprovação da emenda constitucional 132, foi criada a sistemática do IVA. Por conseguinte, ó, conectivo, começando um período. Nesse novo sistema tributário foi criada a CBS e a PIS/COFINS. Ó, não pediu quais foram inseridos, botei aqui como criada. Adicionalmente, foram criados o imposto seletivo e o IBS, que substituíram os tributos ICMS, ISS e parcialmente IPI. Ademais, o IBS é um imposto
que deve ser instituído em lei complementar, nacional, né, competência compartilhada, né, é o imposto sobre o consumo com base ampla, né, tributação no destino, né, simplificar o sistema tributário. Então vamos lá, a primeira questão, o primeiro item eu coloquei aqui, inclusive na ordem, né, o primeiro está aqui, né, o que foi inserido. O segundo, que eu falei, que foi da substituição, ó, aqui a palavra substituição, que aí a gente está falando dos extintos. E logo em seguida, pessoal, aqui embaixo, a partir desse ademais aqui, eu coloquei o que era o IBS e características dele, tá? Então, quero mostrar que teve uma sistemática aqui, respeitando a ordem do que foi perguntado. Beleza? Próximo item, se ele está perguntando em que consiste o imposto sobre o pecado, é a mesma coisa ele perguntar o que é o imposto sobre o pecado. Começamos então com um conectivo, e aí o imposto sobre o pecado é, já falei o que era. E aí, expliquei novamente com um conectivo, já que eu estou começando, nos termos da Constituição, ele é um imposto de competência da União, que deve incidir sobre a produção, extração, comercialização e imposto sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Galera, é papum, não pode enrolar. É isso que eu quero mostrar para vocês, a objetividade do que é uma questão discursiva, tá? O último item explica o funcionamento do IPI. Aí a gente bota, por fim, esse aqui é ótimo, é o conectivo que você encerra qualquer questão discursiva. E aí eu coloco o IPI, continua sendo um imposto federal e teve sua função ajustada para atuar como um instrumento mais direcionado para a política econômica e fiscal. Argumento de autoridade, ó, de acordo com o artigo do ADCT, o IPI terá suas alíquotas reduzidas a zero, exceto em relação aos produtos que têm industrialização incentivada na Zona Franca. Dessa forma, conectivo, enquanto as indústrias da Zona Franca se beneficiarão de isenção de IPI, as concorrentes localizadas em outras regiões estarão sujeitas ao pagamento do imposto. Vocês perceberam que eu fui muito direto nas informações? E o motivo disso, pessoal, é que a gente só tinha 20 linhas. Olha o que eu escrevi. Respondi o primeiro item no seco. A emenda constitucional, argumento de autoridade. Deixa eu ver se eu mudo aqui só a letrinha para a gente encerrar essa parte. Argumento de autoridade. Dei a resposta, que era só uma, para o item 1. Depois eu vim com nesse contexto, que é um conectivo. Foram criados tais impostos e substituídos tais impostos. Então, respondi a primeira coisa que foi perguntada do item 2, a segunda, depois vem com um conectivo e responde o item 3 do tópico 2. Depois, outro conectivo, e aí vem o imposto sobre o pecado é o IS. Já dei a resposta. Dei a explicação depois o que ele é, de acordo com o fato gerador que está lá na Constituição Federal, tá? Depois, outro conectivo, e aí eu quero já que vocês percebam mais um detalhe. A cada 3 linhas, no máximo, a gente coloca um conectivo. Às vezes, pode até chegar a 4, mas é muito raro. Acredito que nessa questão aí nem achei 4 linhas para só então a gente fazer um novo período e explicar. Viemos aqui para o último conectivo, e aí fizemos a explicação do IPI, que é um pouco mais gordinha, porque ele é realmente um imposto que precisava de uma explicação maior. Fechamos em 20 linhas e já vou adiantando. É possível você escrever mesmo no papel 20 linhas, mesmo eu estando colocando isso aí. A gente já tentou, então fiquem tranquilos que dá para fazer desse jeito, tá bom? Bom, pessoal, estamos chegando ao final dessa aula aí aqui de vídeo, né? E aí, fico aí à disposição para tirar mais dúvidas. Fiquem muito ligados aí na Apóstolos Concursos, né? Os outros professores também estão fazendo mais aulas aí gratuitas para vocês. De olho aí no Direção Concursos. E aí, se você quer aprender a escrever uma boa discursiva, conte com a gente. Até a próxima, vamos nessa!